Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou Resgates Paranormal e Vógulos IQT Oficial. Venho a divulgar A Hora do Além, com relatos enviados pelos inscritos. Se inscrevam-se, toque o sino para notificações, deixe seu like, comentem e compartilhem. Gratidão a todos. Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram aqui no canal e ainda não forem inscritos, se vocês gostarem do conteúdo, eu peço humildemente que deixem a sua inscrição. Para vocês, meus amigos que sempre estão acompanhando o canal, continuem conosco. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Adriana. Então fiquem agora com o relato da seguidora do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e a todos do canal A Hora do Além. Meu nome é Adriana, eu moro no Rio de Janeiro e tenho um relato pequeno, mas eu gostaria de contar a vocês que faz muitos anos que aconteceu, mas marcou muito a minha vida, né? Então, quando eu tinha 21 anos de idade, eu morava na Paraíba, eu sou paraibana, então lá no interior tinha um cemitério, né, pequeno, né, da cidade com 5 mil habitantes, uma cidade pequena. Então, a minha família que eu fui criada tinha uma catacumba, né, uma sepultura, né, que eles cuidavam, né. Então, a minha avó, ela mandou uma vez eu ir lá falar com o coveiro para limpar, né, tudo, lavar, ajeitar, ver se estava precisando trocar alguma coisa, né. Então, de tarde eu fui lá, né, atendi o pedido dela e fui, né, no cemitério, falei com o coveiro, né, o nome dele é Morramba, apelido, né, e chamei ele, mostrei tudo, né, conversei, falei para ele do serviço, deixei tudo engatilhado para ele limpar, tal, certo, e tudo bem. Aí, quando eu estou voltando, né, essa catacumba, esse túmulo grande da família ficava numa parte um pouco mais atrás, né? O cemitério tem uma igrejinha e logo em frente o cruzeiro, né? Muito bonito o cruzeiro. Então, quando para sair, a gente sempre costumava sair do lado da igrejinha, né? Que era o caminho já para frente do cemitério, no portão de frente. Então, eu naquela época não tinha entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu sou ocultista, né? Estudante de ocultismo, compreendo, entendo muitas coisas que eu não entendia na época. Eu era meio ignorante, eu tinha medo, essas coisas todas, né? Por causa dos dogmas religiosos, né, tal. Então, quando eu fui me aproximando para ir embora, né, que eu tinha já falado com o coveiro, né, que apesar ele também dormia lá, ele morava dentro do cemitério, né, e era fácil de achá-lo, né, e resolvi tudo e fui embora, né, voltar para sair, né. Então eu fui do lado da igrejinha. Quando eu cheguei, já passando pela igrejinha, eu escutei umas sandalinhas correndo atrás de mim, né, bem alto, bem nítido. Quando eu termino de passar do lado da igrejinha, que eu olho para trás, tinha uma caveirinha pequenininha, como fosse uma criança, né, com a roupinha assim, parecia um vestidinho, né, me olhando de lado, né. Isso foi em questão de segundos assim. Aí eu tive aquele susto, né. Eu vi ele nitidamente, ele ficou me observando como se ele estivesse rindo, né, como fosse uma criança arteira, né. Eu senti ele correndo, na mesma hora eu escutei ele correndo, na mesma hora eu olhei para trás e eu vi, né, ele segurando com a mãozinha assim na parede, né, e aparecendo, né, metade do corpinho dele. Nesse mesmo instante que eu vi ele, que eu olhei para o lado, do outro lado da igrejinha, que eu tinha outra parte do cemitério dividido em dois pedaços, assim, tinha a igrejinha no meio, eu vi uma mulher muito bonita. Ela estava do lado, assim,
de lado, com um vestido com a silhueta, mulher muito bem feita, muito bonita, assim, né? Os cabelos grandes, estava o sol de tarde, então o sol batendo no cabelo dela e parecia uma cor de mel, assim, ela estava fumando um cigarro, né, de lado, muito assim, uma silhueta magnífica, assim, e eu me assustei também, porque eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né, então eu vi a minha guardiã, que é a minha mãe ancestral, não é, Dona Maria Mulambo das Sete Catacumbas, e a criança que correu assim, né, foi um contato da minha família ancestral, né, é o meu mirim, né, mirim caveirinha. Hoje eu sei, hoje nós temos um contato, né, nós um contato diário e hoje eu cultuo minha família ancestral em casa. É um relacionamento maravilhoso ancestral e todos nós temos nossos familiares ancestrais, né, e hoje eu sei aquele contato ali foi um contato familiar, apenas eu, naquela época, eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje, não é? Mas foi um campo visual muito, muito legal de vê-lo e ele me passou uma alegria, né? O meu mirim caveirinha me passou aquela alegria contagiante de criança. Eu só me assustei, né? E a minha mãe ancestral também, ela me passou aquela energia, né, feminina de presença, né, como quem diz assim, estamos aqui te vendo, estamos presentes na tua vida, não é? E eu saí correndo. Eu lembro que eu, ao mesmo tempo que eu vi um e o outro, eu corri, saí correndo, né? E contei para o meu companheiro na época, né? Como de costume em cidade pequena, dizia, não, é assombração, tem muita assombração no cemitério e coisa e tal. E passou esses anos. Hoje eu tinha 21 anos, né? Hoje eu tenho 53. Então, hoje, com os estudos que eu tenho de ocultismo, então eu entendo que foi, e eles me explicaram também que foi uma presença de um contato familiar ancestral, né? Dizendo para mim, nós estamos aqui, sua família ancestral. Eu sei que, né, o Campo Santo, hoje eu tenho respeito, entro com respeito, peço licença, não é? Faço minha reverência. E esse foi o meu primeiro relato. Tenho outros, e depois eu vou mandar para você. Agradeço, né, esse espaço que você cede para a gente contar as nossas histórias, né, de contato, né, ancestral. E muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem bem. Uma boa noite. Boa noite, Feliciano. Tudo bem com você? Espero que sim. Também com os inscritos do seu canal, assim como eu e a minha esposa, Elizabeth. Nós somos seguidores do seu canal há pelo menos 3 anos. Eu tenho um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. E eu gostaria de compartilhar com você e com os seus inscritos. Eu sou natural de São Paulo, capital. Mas há 4 anos nós estamos morando aqui na Austrália. Esse fato aconteceu em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi um baque que foi seguido de um susto que eu nunca havia passado antes, até o momento. Tudo aconteceu quando um dos meus tios, irmão do meu pai, ficou doente. O meu tio, o Adalberto, era uma pessoa que se destacava, pois ele era muito diferente. Ele cultuava coisas que as pessoas diziam que eram malignas. Era comum eu entrar no quarto dele, ver os livros de São Cipriano, livros de feitiçaria. Ele tinha até um diabo dentro de uma garrafa, estátuas, imagens. Mesmo ele tendo todo esse tipo de coisa dentro da casa dele, eu nunca deixei de visitar o meu tio Adalberto. Ele era o tio que eu mais gostava. Ele sempre estava conversando comigo, me ensinando a tocar violão, entre outras coisas. Ele ficou doente do nada. Eu tenho a lembrança de ele estar bem, sorrindo, contente e trabalhando.
Ele trabalhava em uma videolocadora, mas ele ficou doente assim da noite para o dia. Ficou de cama, com uma febre alta, e vieram as enfermidades. Quando eu digo enfermidades, eu não vou dizer aqui alguns detalhes, pois o seu vídeo pode até cair. Mas ele sofreu muito, ficou muito debilitado e acabou falecendo. Meu tio Adalberto tinha apenas 48 anos quando tudo aconteceu. Foi um baque grande. Foi organizado o seu velório e depois ele seria sepultado em um dos cemitérios aqui de São Paulo. Uma coisa me deixou muito chateado. No velório do meu tio, não havia quase nenhum familiar. Apenas os meus pais, uma prima, a sua namorada, o sogro do meu tio e a sua sogra. Era um preconceito danado com a religião que ele seguia. Eu nunca fui de fazer julgamentos com o meu tio, mas os familiares sim. No velório, eu comecei a recordar de tudo que ele me contava. E tinha uma coisa que ele sempre me falava. Olha, Daniel, o meu obsessor está aqui. E quando ele falava isso, eu me arrepiava. Ele dizia que sentia a presença do espírito obsessor que eu acompanhava e que ele sentia até um sentimento pelo espírito. E às vezes ele saía rindo. Já fazia uns 30 minutos que eu estava do lado do caixão. Só que eu comecei a sentir um mal-estar. Uma dor de cabeça, uma pressão no meu peito, seguido de falta de ar. Eu não consegui ficar por muito tempo lá dentro, pois eu sentia que eu estava sendo observado. Você sabe quando você tem esse sentimento de olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. Eu comentei com os meus pais e saí para fora da sala de velório. Eu saí caminhando devagar, com uma tremenda falta de ar. Parecia que eu não conseguia encher os meus pulmões com o ar. Até que eu melhorei um pouco. Eu me afastei um pouco do local e me encostei em uma árvore grande que havia lá no cemitério. Eu achei que tudo havia passado, só que novamente eu senti aquela opressão. Eu me encostei de costas na árvore e olhei em uma direção. Só que quando eu olhei nessa direção, eu vi uma coisa que eu vou descrever aqui, que me assusta até hoje. Era tipo um homem. Quando eu falo tipo um homem, pois não poderia ser um homem vivo. Ele estava parado a uma certa distância, me encarando. Aquilo tinha o rosto totalmente pálido, os olhos vermelhos. E quando eu digo vermelhos, eu via de longe. Era um tom de vermelho diferente de tudo que eu já havia visto na minha vida. E quanto mais aquilo me olhava, mais eu sentia um aperto no meu peito. Na minha mente eu não conseguia pensar em nada que eu pudesse fazer para me desligar daquilo, pois eu mal conseguia respirar, e andar ou correr não era uma opção. E aquele ser humanoide ficou ali na minha frente. Ele começou a mostrar os dentes, que eram todos pontiagudos. Os seus cabelos eram ralos, como se estivessem caindo. Eu já estava quase desmaiando e fechando os meus olhos, pois eu estava ficando fraco, como se aquilo tivesse drenando toda a minha energia corporal. Foi então que eu ouvi um som como se um objeto de metal batesse no chão. Quando eu olhei do lado, eu vi que havia um senhor com uma pá. Ele estava batendo a pá no chão e ele começou a gritar: "Sai, vai embora daqui agora! Volta para onde você veio! Quem você quer está em outro lugar." Aquele ser humanoide olhou na direção daquele homem e soltou uma risada com um som tão assustador que eu me recordo até hoje e sinto arrepio em todas as partes do meu corpo. Aquele ser foi se afastando aos poucos e saiu correndo em uma alta velocidade, e o modo que aquele ser corria não era algo natural. Aquele homem se aproximou de mim e me ajudou para que eu não caísse. Ele perguntou se fazia muito tempo que aquele ser estava ali, e eu disse que foram apenas alguns minutos, mas que eu não conseguia ter reação. Eu contei que o meu tio estava sendo velado naquela sala de velório. Esse senhor me ajudou até que eu chegasse na sala. Eu detalhei toda a vida do meu tio, e ele me disse que aquele espírito era o espírito que acompanhava o meu tio, devido aos pactos que ele fez em vida, e que aquele espírito estava ali para levar a alma do meu tio. Esse espírito provavelmente já estava cobiçando a minha energia e veio me sugar antes de partir. Aquele senhor, ele começou a fazer uma oração.
e pediu para que eu repetisse. Eu repeti todas aquelas palavras que ele dizia, e no final ele me disse que era a oração que o Lampião fazia até seus últimos dias. Aos poucos eu fui me recuperando, e eu não entrei mais na sala do velório, até que o meu tio foi levado para ser sepultado. Quando o meu tio estava sendo sepultado naquela cova, eu fiz uma oração que veio de momento na minha mente, e pedi para que meu tio descansasse. E eu orei para que meu tio não fosse levado por aquele ser assustador, pois aquilo era algo maligno. Eu senti a energia negativa que aquele ser exalava, e graças a Deus não aconteceu nada comigo. E eu não sei o que teria acontecido se aquele senhor não me auxiliasse. Ele era um coveiro lá do cemitério. Eu conversei com ele por mais algumas vezes, e depois ele se aposentou. Depois de um tempo, nós tivemos acesso a tudo que meu tio tinha, os livros e tudo mais. Em um dos livros havia uma anotação, e nessa anotação havia uma lista de nomes. Dentre os nomes estava o meu nome. Eu não sei o que era que meu tio estava fazendo, se era um ritual, alguma consagração. Isso nós não saberemos, mas em nenhum momento eu esperava o meu nome estar em uma lista, em um local daqueles, anotado, de um tio que eu gostei muito. Eu não guardo mágoa do meu tio, e eu tento trazer a lembrança boa que ele deixou, mas que lá no quarto dele, quando começamos a procurar, começamos a encontrar coisas que eu nunca imaginei que existissem. Depois disso tudo, eu comecei a me apegar muito com Deus, e acabei conhecendo a doutrina espírita, doutrina que eu sigo até os dias de hoje, eu e a minha família. Eu agradeço a oportunidade, Feliciano, de compartilhar essa história que aconteceu comigo, esse fato assustador e medonho que eu trago na minha memória, que eu nunca vou esquecer. Com os meus estudos, eu tenho certo conhecimento sobre esse tipo de entidade, ou melhor, sobre os obsessores. Mas o sobrenatural está aí na nossa frente. Existem coisas que nós conseguimos ver, e existem outras coisas que estão ao nosso redor, e não são todas as pessoas que conseguem ver. É como se fosse um véu, ou algo que cobre a nossa visão. E quando essa visão é revelada, você pode ver algo assustador, assim como eu vi. E aquele senhor, aquele coveiro do cemitério, eu acredito que ele também tinha uma certa mediunidade e conseguia ver coisas do mundo espiritual. Ainda bem que ele chegou lá naquele local naquele momento. Eu também agradeço muito a ele. E quanto ao túmulo do meu tio, na rua onde ele está sepultado, todos os outros túmulos estão normais, mas na frente do túmulo dele, ou em cima da sua lápide, você sempre encontra algum ritual. Deve ser do círculo que ele frequentava. Pode ser uma coincidência, mas eu não acredito que seja isso. Paz e luz a você, Feliciano, sua família e todos os membros, inscritos e amigos aqui do seu canal. Alguns anos que isso aconteceu comigo, experiência própria que eu vou falar agora. Ele era grande e tava com os dentes cerrados, pessoal, sabe? Tava nítida a vontade dele, e eu nunca vi um olho igual dele. Realmente me puseram medo, pessoal, porque eles eram brilhantes, sabe, espelhados, e de uma coloração vinho, um vermelho que eu nunca vi na minha vida. Eu confesso que eu me arrepiei de verdade, como poucas vezes na minha vida. De arrepio na minha espinha, arrepio que te gela daqui do começo da nuca até o seu calcanhar. Muito obrigado, Daniel, por compartilhar esse relato que aconteceu com você. Muito obrigado, Adriana, por ter compartilhado o seu relato nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Por esse atalho, vocês conversarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.